Ai, vamos ver, voltamos aqui para o propósito da grande tribulação. Então, nós estamos aí na nossa terceira parte da aula de hoje. Tá? Então já deu tempo de você ir no banheiro, voltar, né, para nós continuar assistindo a aula. Tá legal para você? Não, bota lá no grupo, né? O que você está achando, coloca as suas considerações. Isso é importante, né? Isso aí vale ponto para você, tá? Vale ponto para você, seu comentário, comentar aí no vídeo também, tá? Quando você colocar, tá aberto o comentário, você comenta lá para a gente estar. Isso vale também para ver que você está participando, que você está vendo as aulas, tá bom? Ok? Vamos lá. O propósito da grande tribulação é purificar os judeus para receberem Jesus como Messias, porque todos nós sabemos que os judeus não têm Jesus como Messias, certo? Então Deus havia prometido a Israel, através de alianças, que daria bênçãos eternas. O fato é que esse tempo dependeria de um outro tempo. Ezequiel 28, 33 e 38, encontramos o resumo do plano de Deus para Israel. Ok? Qual é? Você não sabe? Assim diz o Senhor. Vamos lá. Vou ficar pequenininho aqui. Perdão. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com um braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com um braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com os vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e saberei que eu sou o Senhor. Olha só Deus falando, né, com Israel com relação a esse pacto, essa aliança. Então, nesse momento, está falando desse instante aí, da tribulação que há de vir, tá bom? O que acontece? Julgar as nações gentílicas. Então, toda infidelidade, descrença, serão julgadas na grande tribulação. Os judeus receberão um tratamento devido, como também os infiéis e suas nações. Jesus relata lá em Apocalipse 3,10 um tempo de provação que há de vir sobre os moradores da terra. Nós vemos ali, nós lemos isso no momento anterior. Entendemos aqui que um juízo sobre a humanidade está previsto. Paulo, aos Tessalonicenses, diz o seguinte: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes teriam prazer na iniquidade. Durante o governo do anticristo, as nações o apoiarão e serão influenciadas por ele. Os gentios afrontaram a Deus, pisarão a cidade santa por 42 meses, ao serem mortas as duas testemunhas enviadas por Deus. Povos e tribos, línguas e nações verão seu corpo morto. Não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. As nações se deliciaram com o pecado. As nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, como também os seus governantes. Os reis da terra se prostituíram. Rebelaram-se contra Deus, praticando tudo que se abomina, porque todas as nações serão enganadas pelas suas feitiçarias, sendo merecedores da fúria do Rei dos Reis. Da sua boca sairá uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Então vemos Deus, né, julgando as nações neste momento aí da grande tribulação, desse instante aí, que há de vir sobre a terra.
Então nós temos agora, nesse momento, a estrutura. Tá? Nós vamos ver um gráfico mostrando a estrutura da grande tribulação. Então já sabemos que a grande tribulação é a 70ª semana de Daniel. E que esse período é de quanto tempo? Exatamente, 7 anos. O que veremos agora é quanto à sua estrutura, ou seja, como será se desenrolar quanto ao tempo. Então observe o gráfico abaixo e em seguida serão dadas as devidas explicações, tá? Então nós vemos aí. Olha só que gráfico bonitinho, né? Eu mesmo fiz. Olha só que legal. Então nós temos aí a era da igreja, tá? Então nós temos aí esse momento aí que é o arrebatamento. Então nós temos aí um período de 3 anos e meio. Aqui nós temos a 70ª semana de Daniel, tá? Que é a grande tribulação. Então, por que grande tribulação? Tá? Porque tribulação, nesse período e anterior a ele, já se passava. Tá? Já se passavam tribulações, mas agora é a grande tribulação, ou seja, uma tribulação que nunca foi vista sobre a face da terra. E aqui nós temos o arrebatamento, tá? Que é, né, nesse momento aqui, que é a ordem de paz. Então, momentos antes de acontecer isso, vai acontecer o arrebatamento. Então, vem essa ordem de paz e começa os 3 anos. Depois você vem o abandono da paz. Tá? Então, nós temos nesse momento aqui, vai ser cessado, porque a paz está linkada com relação ao templo e a tudo isso. Okay? Mas, nos 3 anos e meio, o sacrifício vai ser ordenado que não se faça mais, ok? Então nós temos esse momento Israel entendendo que o anticristo, né, ele não é o Messias, porque eles estavam achando que era o Messias, que era o cara que eles estavam esperando, né? Esse que trouxe a paz a Israel, esse negócio todo, ok? Mas agora eles entendem que realmente não são, ok? Que o anticristo não é o Messias, e eles começam então a clamar por Israel, por Jesus Cristo. Então eles entendem que Jesus é o Messias, ok? Então, aí passa por, quando eles entendem que Jesus Cristo é o Messias, aí há uma perseguição muito grande por Israel. Então nesse momento, esses 3 anos e meio, é que eles serão extremamente perseguidos. Israel vai ser extremamente perseguido, mas eles vão clamar ao Senhor Jesus Cristo, e quando eles clamam ao Senhor Jesus Cristo, misericórdia, né? Essas coisas todas, Jesus Cristo que volta para estabelecer o reino milenial, tá? Milênio, ok? Deu para entender? Deu, né? Claro que deu. Você é uma pessoa inteligentíssima, ok? Mas vamos ver uma outra figura muito importante, né? A besta. Nós estamos falando do anticristo. E quem é o anticristo? O anticristo é uma besta. E é mesmo. Então o anticristo, depois de Jesus, é a figura mais marcante no período tribulacional. Tá? Mais marcante. O seu título denuncia o seu caráter e as suas intenções. Tá? Então, o anticristo é o quê? Aquele que é totalmente contra Cristo. É um anticristo. Tá? Então o termo anticristo é emprestado de 1 João, tá? Esses textos todinhos aí, 2 João 7. Então a primeira besta do Apocalipse, né, 13, porque este termo define muito bem o seu caráter e propósito, e esta é a única relação que existe entre os dois. Tá? Então no livro de Apocalipse, a besta nunca é chamada de anticristo. Porém, nada impede que a chamemos dessa maneira, já que de uma maneira ou de outra ele é um anticristo, ok? Tá? Mas vamos lá. O seu reino e sua chegada de poder. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir no mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A Bíblia, ela fala sobre, traz com abundância textos que se referem às pessoas do anticristo. Então, Apocalipse 13:1 relata o seu surgimento. E o fato de ser do mar, né, pode ser forte indicação que seja um gentio. Tá?
porque mar, ele fala de multidão, tá? Fala de muita gente. Então, e quando ele fala de multidão, ele está falando não do grupo judaico, de judeus, mas está falando de muita gente, ok? Então, isso aparentemente ele poderia ser um gentio, mas uma coisa muito importante, nós temos que entender. Ele é considerado pelos judeus como Messias, mas para ser Messias, ele tem que ter uma linhagem judaica, ok? Então, os seus ancestrais são judeus, e isso é uma coisa também importante. Vamos lá, um governo mundial será criado, e é através desse sistema político que ele vai governar o mundo. Veremos em alguns pontos como será esta escalada do anticristo ao poder. Uma coisa importante, né, que eu já falei com alguns alunos meus, com relação ao anticristo. O anticristo, querido, já está no mundo, tá? Isso é fato, ok? Ele já está aqui, né, entre nós. Mas ele sempre esteve. E quando eu falo sempre esteve, não é na situação, no quesito do espírito do anticristo, tá? Porque o espírito do anticristo esteve sempre lá, desde Gênesis, ok? Mas eu falo o anticristo mesmo. O que acontece? Nós não sabemos, tá? Nós não sabemos o momento, o instante que a igreja vai ser arrebatada. Você sabe? Não. O que detém Satanás de governar a terra, e esse governo tem que ser através de um homem, lembra-se aquilo que nós falamos, que Deus entregou a autoridade da terra ao homem e tal, então é necessário que um homem exerça esse governo. E o Espírito Santo está falando aqui, tá? Vamos lá. Mas é interessante nós vermos, queridos, que Satanás, né, o anticristo, Satanás ele precisa de um homem para reinar, tá? De um homem para estar aqui, para reinar. E ele, desde a subida, né, quando Jesus Cristo sobe aos céus, assunto aos céus, a igreja começa e tal, então tudo isso já fica Satanás já entende algumas coisas, ele já começa a preparar, já começa a botar alguém para tomar conta, tá? Então existem sempre, queridos, uma pessoa que vai ser esse marionete de Satanás. Ele está sendo criado, ele foi criado desde o momento lá de Jesus Cristo. Tá? Então, quando ele vai envelhecendo, quando chega no meio da idade aqui, outros já começam a ser preparados para ser o anticristo, ou somente não mas várias pessoas sendo preparadas para serem o anticristo, porque uma pessoa pode se converter no meio do caminho, pode morrer, outra pode acontecer outra coisa, né? Mas sempre tem ali um grupo específico de pessoas preparadas para para assumirem o papel do anticristo, tá? Então as pessoas vão morrendo e vai colocando outro, então entenda que a pessoa, tá? Então a pessoa que vai exercer o papel de anticristo sempre esteve aí, tá? Sempre esteve. Mas quem vai exercer o papel literalmente, graças a Deus, né, pelo que nós temos estudado aí, nós não veremos, que a gente vai estar lá em cima, tá? Vai estar na glória com o Senhor. Mas ele já está aí na terra, ok? Ele já está aí. Então o anticristo já está aqui com a gente, já está no nosso meio. Mas não fique assim, olha, meu Deus, já está. Sim, já está, né? Mas na realidade ele sempre esteve. Não especificamente essa pessoa que está hoje, tá? Mas essa pessoa ela pode morrer, pode acontecer qualquer coisa com ela e ser outra, ok? Mas sempre existiu no tempo, né, na história, uma pessoa para assumir este papel do anticristo, ok? Isso é fato, tá? Onde estou? Estou aqui? Tá, então vamos lá. Então deixa eu passar aqui. Então, nós vamos ver aí a estátua de Nabucodonosor, tá? Então, para a gente entender essa questão do anticristo. Em Daniel, capítulo 2, vemos a interpretação dada por Deus a Daniel do sonho que o rei havia dito.
Neste era apresentada uma estátua. A cabeça era de fino ouro, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte barro. Então, cada uma dessas partes representa o império. Então, nós vamos ver a seguinte aí, essa estátua, tá bom? Então, tá aí. A estatuazinha de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, tá? A cabeça de ouro, ela representa o Império Babilônico, aquele em que Daniel estava profetizando naquele momento, ok? Nós temos aí o peito e os braços, né? Peito e os braços de prata, que representa o Império Medo-Persa, foi o que o Império Dario, né? Ciro veio aí dominando, tá bom? Tá? Então nós vemos esse império aí, Medo-Persa. Logo depois, qual o império? O Império Grego, que veio com Alexandre o Grande. Tá? Então nós vemos aí esse império acontecendo. Então, os quadris de bronze, tá? Todas essas partes aí de quadris de bronze. Logo depois do Império Grego, Império Helênico, qual é o império que nós vemos? O Império Romano, exatamente. Então, são pernas de ferro. Mas esse Império Romano, ele tem uma característica bem interessante, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, tá? 4. Então, as pernas de ferro e os pés parte de ferro, parte de barro. Então, isso aqui é uma coisa só, que é o Império Romano, tá bom? Então, não são duas partes. Essa parte aqui, ferro uma parte e essa outra parte outra. Não. Então, tudo isso aqui representa um só império. Mas nós vamos entender o desenrolar desses impérios. Esse, tá? Esse e esse, tá? Esses três aqui já passaram. Esse aqui começou e ainda não chegou ao fim. Tá? Por isso que a compridão, assim, uma perna comprida, tá? Desse Império Romano aí. Mas vamos entender. Vamos lá. Deixa eu sumir aqui. Daniel, nos versos 41 e 44, faz uma observação referente ao último Império Romano. Então, é o império mais importante para a gente aí. Porque os outros três que já passaram, né? Já passaram, a gente já sabe. A história já está aí. Mas o outro não só aconteceu, como ainda está acontecendo. Estamos ainda no desenrolar das pernas da estátua. Na realidade, já não estamos mais na perna. Tá? Já estamos nos pés dessa estátua, tá? Por isso é interessante. Olha só, a estátua ela é grandona, não é? Começou na cabeça e termina nos pés. Hoje nós já estamos nos pés. Tá? As pernas já passaram, tá? Toda a parte da perna de ferro já passou. Hoje nós estamos nos pés. Então nós estamos bem no finalzinho, tá? Estamos bem no finalzinho de toda essa história aí. Daqui a pouco nós, ou se não nós, mas os nossos filhos ou netos estarão passando aí pelo arrebatamento, né? E vai ser uma bênção, vai ser muito legal. Oh, meu Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vai, repete comigo aí. Isso, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Show de bola. Vamos lá, vamos para a aula. Daniel, nos versos 41 e 44, nos traz a demonstração, a observação referente ao último império, o romano. Então, segundo Daniel, o fato de serem duas pernas com dois pés indica que seria um reino dividido, o que realmente aconteceu em 395 d.C. Essa ainda é mencionada a questão mais importante a respeito desse último, o fato de ter pés que eram parte ferro e parte barro. E é o próprio profeta que nos dá a explicação referente a essa mistura. Ele mesmo fala isso. Tá? Ele mesmo fala isso. O que é que ele diz lá? Como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim como uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Tá? Até porque o barro e o ferro eles não se juntam, né? Não formam liga. Ok? Não formam uma liga perpétua. Tá bom? Então procuremos agora entender que relação tem este texto com o anticristo. A interpretação dada por Deus a Daniel revela que o Império Romano será dividido e que este mesmo império surgiria
numa forma diferente, representada pelos 10 dedos. E estes representam 10 reis, que formariam uma confederação. Daniel fala dessa junção dizendo que misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então isso é interessante, tá? Isso representa um governo unido por um acordo, permanecendo, porém, a individualidade de cada um. E isso só é possível com um líder para fazer com que a confederação não se dissolva por falta de um mediador. Então o que acontece? Há essa ligação, né, que o texto diz, vai haver essa ligação, mas independente da ligação que haja, eles não se fundirão, tá? Tornando-se uma coisa só. Eles vão ficar juntos ali, juntos mas separados, ok? Cada um tendo a sua individualidade. Então, um fato muito importante acerca desses 10 reis é que deste líder nós o encontramos em Apocalipse 17. Os 10 chifres que vistos são os 10 reis. Tem este um só pensamento e oferecem à besta o poder. Então, esses 10 reis, o que acontece? Eles vão oferecer à besta, tá? Oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Aqui vemos que esses 10 reis entregarão a liderança dessa confederação a um homem, ou seja, exatamente, o besta, né? Ou a besta. Esta é a forma de governo que será estabelecido nos fins dos tempos. O império saído do antigo. Não um outro, mas o mesmo sob um novo aspecto. Ok? Por isso que a gente fala que é um império só. Não é um império romano. É um império que vai continuar, um império que vai perdurar. Tá? Então as nações, para quem não entende com relação ao Império Romano, nós vimos em muitos momentos sendo assim. Então, o Império Romano sendo dessa forma, ok? Então o Império ele vai continuar, tá? Então ele vai sair da mesma forma do antigo. Os reis, né, esses 10 chifres, vão entregar o poder a este que vai se levantar. Okay? Esse chifre, os que saem no meio, tá? Esse chifre que sai no meio aí. Então isso vai se levantar, vai ser dada autoridade para ele, ok? Então, o que acontece? O fim deste império também é declarado por Deus, mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Como viste que o monte foi cortado com uma pedra, tem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então, essa rocha, essa pedra, quem é? Exatamente, Jesus Cristo. Então, quando essa confederação estiver em pleno poder, o próprio Deus vai intervir. A pedra cortada e lançada contra as forças hostis é o próprio Jesus Cristo, que vem destruí-los e inaugurar o reino que jamais será destruído. O reino milenial ou o milênio. Tá? Então, vai ser esse momento transcendente, sobrenatural, maravilhoso que vai acontecer. Tá? Então Jesus Cristo vai reinar exatamente. Então nós temos aí agora, né, aparecendo aí a visão dos 4 seres. Então nós vemos aí os 4 animais, né? Nós vemos a estátua, aquela estátua de Nabucodonosor, mas temos também essa visão aí que Daniel teve com relação aos 4 animais. Ela fala a mesma coisa da estátua, tá? A mesma coisa da estátua. Então nós vimos lá, conta comigo, cabeça de ouro, peito e braço de prata, cintura de bronze, os pés, as pernas e os pés de ferro. Então nós temos 4 impérios, ok? Quantos animais nós temos aqui? 4, exatamente, ok? Isso vem para reforçar mais uma vez que a perna e os pés são o mesmo império, tá? Vamos continuar para nós entendermos aqui com relação a esses 4 animais aí. Então o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantando da terra e posto em 2 pés.
como homem, e foi dada mente de homem, que é o Império Babilônico. O segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, havia 3 costelas, que é o Império Medo-Persa. E nós não vamos explicar assim detalhadamente cada um desses, que dá para explicar, tá? Tem toda uma explicação a respeito de cada detalhe desses animais aí, mas isso aí fica para outro momento, não dá tempo. E eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esses animais 4 cabeças, que é o Império Grego, tá? Isso aqui é interessante a gente até entender quais são essas 4 cabeças. O Império, só para você explicar, uma explicação bem rapidinha, só para você entender que existe explicação para tudo isso aqui, tá? A mais rápida é essa aqui. A mais rápida é essa aí do grego. O que acontece? O Império Grego, ele vinha com Alexandre o Grande, ele veio tomando o Império todo, né? Ele veio tomando as terras todas. Existia desde lá da Grécia, né? Ele veio tomando, pegou a parte de baixo ali também, no Mediterrâneo, e foi indo a leste, né? Foi tomando aqui, pegou aqui embaixo o Egito, subiu, foi indo lá em direção à Índia. Então era um negócio grande, né? Que ele tinha, o império dele era grande. Só que ele morreu. E quando ele morreu, o império dele foi dividido em 4. Tá? 2 nós estudamos bastante, né? 2 nós estudamos bastante, porque geralmente quando a gente estuda aí Panorama Bíblico 1 e 2, a gente fala sobre eles, né? Que é o Império Ptolomeu e Seleucida, ok? Mas existiam outros 2 impérios, né? Que a gente pouco fala. Mas ele foi dividido entre esses 4 impérios e que perdurou durante um bom tempo, tá? Um bom tempo até vir o último império, que foi o Império Romano. Mas ele tinha quantas cabeças? Esse leopardo, ele tinha quantas cabeças? 4 cabeças, 4 impérios, tá? Que formavam o Império Grego, ok? Então, o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro e tinha o quê? Novamente 10 chifres, que é o Império Romano. Lembra que fala também no outro lá, os 10 dedos? Os 10 chifres, ok? Vamos continuar aí. Então a gente começa a falar aí da besta que surgiu no mar. Tá? Outro texto magnífico das Escrituras, que vem confirmando a relevância dada a Daniel sobre a besta e o seu governo, se encontra em Apocalipse 3, 1, 10. Faremos um breve estudo do texto para entendermos esta revelação, tá? Que vem no processo de desenvolvimento dentro das Escrituras, ou seja, na estátua foram dadas algumas informações. A visão dos 4 animais soma alguns dados não encontrados na estátua, como também este texto de Apocalipse, que mesmo tendo menos versículos, também dá mais informações sobre a besta que todos os outros. Ainda assim, precisaremos recorrer a Apocalipse 17, onde são revelados os símbolos mencionados no capítulo 13. Então a Bíblia, ela se auto-explica, tá? Não precisa de muita coisa assim para se aprender, só se debruçar sobre ela, ok? Mencionado no capítulo 13. Então vejamos as informações que contém esse texto. Vamos lá. Vamos por parte. Já está acabando a nossa aula, pode ficar tranquilo. Em breve vai chegar o momento do final de hoje. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Olha só os 10 dedos, 10 chifrinhos, tá? Que é o último animal lá. Mas agora nós vemos o Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Vi emergir do mar uma besta. Então, como ele já falou, a gente já viu isso aí. Muitos estudiosos do assunto afirmam por essa informação que o anticristo será um gentio, já que o mar frequentemente simboliza as nações, tá? Nações, multidões. Então, mar fala a respeito disso. Quando nós vemos a simbologia, né, de mar, a respeito disso aí, ok? É claro, queridos, que a gente já falou sobre a questão da alegoria e tal, mas nesse caso nós temos que entender os símbolos, ok? Para que possamos fazer uma exegese legal do texto, ok? Mas vamos seguir. Então, tinha 10 chifres, e sobre os chifres, 10 diademas.
Apocalipse 17, 12, 13 escreve assim: os 10 chifres, aí está explicando, olha só que maravilha, a nossa Bíblia é top, porque explica tudo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, na época de João. Então, na época de João estava escrevendo, ainda não tinha recebido o reino. Assim como os dedos da estátua e como os chifres dos animais, assim como os dedos das estátuas e como os chifres do animal terrível, estes reis receberam sua autoridade no tempo designado por Deus, para que todo o seu plano seja estabelecido. O fato de terem diademas sobre os chifres demonstra sua futura autoridade. Os diademas significa, de um modo geral, ornamento real para a cabeça, ou seja, uma coroa. Então, diademas são coroas, ou seja, autoridade. Tá? Então, cada um desses 10 chifres, eles têm diademas, eles têm coroas, mostrando a sua autoridade. Tá? Uma característica importante aqui revelada se refere à duração desse governo. Recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, esse período de domínio será muito curto. Então, o versículo 13 nos informa que, devido ser uma confederação, tem estes um só pensamento, e isto faz com que elejam um líder e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, essa escolha, obviamente, está ligada à permissão de Deus, já que o seu propósito é completar seu plano com Israel e gentios. Mas o que acontece? Essa autoridade é dada, essa autoridade que Deus entrega a esses reis, e esses reis decidem entregar essa autoridade à besta. Ok? E quando essa besta entrega a autoridade, todos esses reis estão pensando que eles vão continuar mantendo a sua autoridade, mas não. Mas o que acontece? Essa besta ela vai dar uma rasteira nesses reis aí, tá? Deixa eu sair aqui. As 7 cabeças, e sobre as cabeças, nome de blasfêmios. Então, o fato do anticristo ter 7 cabeças é porque ele está relacionado aos 7 governos. As 7 cabeças são 7 montes. Isso aí é interessante. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Os 7 montes se referem a Roma, a chamada cidade das 7 colinas. Que é isso aí, né? Você sabe disso, né? Roma é a cidade das 7 colinas. Tá? Então, esses 7 cabeças está falando sobre 7 montes. Então, está falando do Império Romano. Então, os 7 reis e seus respectivos reinos são representados pelas 7 cabeças. São objetos de controvérsia entre os especialistas em escatologia. Alguns entendem como sendo fazendo parte do Império Romano. No entanto, a visão dispensacionalista crê que os 5 reis que já caíram representam os impérios que dominaram o mundo. São os egípcios, assírios, babilônicos, medo-persa e grego. E o que existe no tempo de João é o romano, e o que é futuro é justamente sobre o qual o anticristo reinará. Ok? Então, não para entender? Tá? Então, nós temos aí os 5 reinos que já foram. Tá? 5 reinos que já foram. Então, todos eles estão debaixo desse poderio do anticristo. Tá? Todos eles estavam debaixo do poderio de Satanás. Então, nós vemos aí Egito, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego. Tá? Ele não foi erigido. Sabemos que Deus, né, coloca reis, tira reis, mas não é o povo de Deus, entende? Ok? Então, eles vão, né, nós vemos aí logo depois o outro, né, que existe. Então, João está falando. E o que existe, qual é o império? O romano. Tá? E está falando do futuro, o que virá. Então, todos esses são a base daquele que virá. E qual é? É o anticristo. Tá? Então, uma observação interessante é quanto à descrição feita por João, onde são demonstradas as características de suas atitudes enquanto governo. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. Então, nós comparamos lá a visão dele. Com isso, o anticristo parece representar a confluência dos impérios já existentes, que com o seu poder assolaram o mundo. Então, o que nós vemos aí, como eu falei,
todos esses impérios, esses 7 reis, está falando realmente de todos esses impérios, tá? Que unidos agora estão na pessoa do anticristo. Tá? Então eles se unem, né? Como se todos estivessem ali unidos na pessoa do anticristo. Tá? Então essa é a ideia. Por isso ele via a besta dessa forma: um leopardo, urso, leão. Tá? Então você pega aqueles animais, monta e dá a força ou a autoridade do anticristo de reinar. Tá bom? Deu para entender? Deu, né? Deu sim. Mas vamos continuar, vamos lá que o negócio tá bom. Eu saí aqui. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. O dragão, né, como nós sabemos, é óbvio, é Satanás. Então, o dragão ele dá autoridade a quem? Ao anticristo. O anticristo não é Satanás, tá? Mas alguém realmente usado, porque o poder, né, o poder e a autoridade que é dada ao anticristo, ele vem diretamente do dragão, que é Satanás. E este dará poder e autoridade à besta. Paulo diz que o seu aparecimento é seguido a energia, ou seja, seu trabalhar, sua força sobrenatural. Isto demonstra que o anticristo tem a sua origem em Satanás. Sua habilidade política vem das trevas. Sua propriedade é de procedência maligna. E toda essa relação com Satanás, tá, o constituirá inimigo de Deus. Abriu a boca com blasfêmia contra Deus, para lhes difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Mais uma vez é indicado o período em que a besta governará, que é 42 meses, ou seja, 1260 dias. Tá? 1260 dias. Então, dominará o mundo e perseguirá todo aquele que quer se recusar a adorá-lo, uma vez que são servos de Deus. Então perseguirá Israel e este será preservado pelo próprio Deus. Tá bom, queridos? Então nós vamos dar paradinha aqui na nossa aula, tá? A gente vai parar aqui e nós vamos continuar na próxima aula. Mas hoje foi muito legal, nós vimos bastante coisa, tem bastante assunto para você. Lembra aí que eu quero, né, no trabalhinho, um relatório das aulas, tá bom? Então você vai passar o relatório dessas aulas aí para que nós possamos ter, para que eu possa dar as notas a você, tá bom? Vou ficar por aqui, espero que você veja todas essas aulas, né, estude, veja aí com calma, pegue a apostila, veja com calma, e a gente está pincelando, né? Está dando uma resumida, mas nós temos mais detalhes lá. E também nos livros que foram passados para você, também como base para você ter em sua biblioteca, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe você poderosamente. Shalom!